O conhecimento é uma das maiores conquistas do espírito humano. Desde os primeiros passos da humanidade, aqueles que detêm o saber influenciam a sociedade, podendo levá-la ao progresso ou ao sofrimento, conforme o uso que fazem da inteligência. Dentro da filosofia espírita, a responsabilidade dos que possuem o dom do raciocínio apurado é imensa. Mas o que acontece com aqueles que, ao longo de uma ou mais existências, utilizaram seu intelecto para manipular, prejudicar ou mesmo escravizar mentalmente os outros? Qual é a dinâmica da reencarnação desses indivíduos? O Livro dos Espíritos, na questão 780, ensina que o progresso intelectual precede sempre o progresso moral. Isso significa que o ser humano primeiro desenvolve a inteligência e depois adquire as virtudes necessárias para aplicar corretamente esse conhecimento. No entanto, quando a moralidade não acompanha o intelecto, ele pode ser usado para subjugar outros, espalhar a mentira ou alimentar a própria vaidade. Aquele que detém grande inteligência e abusa desse dom pode se encontrar, após a morte do corpo físico, em situações penosas no plano espiritual, enfrentando o remorso pelas consequências de seus atos. Se resistir ao arrependimento, pode prolongar sua permanência em zonas espirituais inferiores, onde encontrará outros que sofreram devido a seus atos, sendo impelido ao reajuste. A literatura espírita apresenta inúmeras narrativas de intelectuais que usaram mal o seu saber e por isso tiveram de reencarnar sob condições adversas. Espíritos que foram brilhantes em uma encarnação, mas usaram o conhecimento para fins egoístas, podem retornar com dificuldades cognitivas, como um freio que os obriga a desenvolver a humildade. Muitos renascem em situação de pobreza extrema ou em regiões onde o acesso à educação é limitado, como forma de valorizar a sabedoria e aprender a se colocar no lugar daqueles que desprezaram em vidas passadas. Em muitas reencarnações, esses indivíduos enfrentam dificuldades emocionais profundas, como forma de sentir o peso das dívidas que contraíram. Alguns, conscientes do erro cometido, escolhem reencarnar em funções que exigem abnegação, como professores, pesquisadores dedicados à cura de doenças ou defensores dos direitos humanos, a fim de compensar os desvios do passado. Em casos mais graves, podem reencarnar em lares desestruturados ou em sociedades com regimes opressores, sentindo na própria pele a dor que causaram. Em muitos casos, esses espíritos retornam com transtornos mentais diversos, como esquizofrenia, depressão severa, bipolaridade ou autismo, como forma de reajuste. Tais condições podem representar uma oportunidade de aprendizado sobre humildade, paciência e valorização do próximo. Além disso, pode ser um meio para a purificação de mentes que, em vidas passadas, utilizaram o intelecto para manipular ou subjugar. A manipulação indevida do intelecto e o uso do conhecimento para o mal podem gerar repercussões no perispírito, que é o molde energético do corpo físico. Espíritos que desviaram seu intelecto para prejudicar outros podem retornar à matéria com lesões congênitas, síndromes genéticas ou deformações físicas que refletem a necessidade de reequilíbrio energético. O abuso da inteligência em detrimento do bem coletivo pode afetar a estrutura vibratória do ser, conduzindo a uma reencarnação com desafios biológicos que auxiliam na reconstrução moral e espiritual. Chico Xavier e outros médiuns relataram casos de cientistas, políticos e pensadores que, por influenciarem negativamente a sociedade, retornaram em condições de limitação física, intelectual ou psíquica.
Alguns são levados a desempenhar papéis sociais que exigem grande empatia como forma de desenvolver a compaixão que lhes faltou. Mesmo aqueles que cometeram grandes erros são acolhidos pela lei de Deus, que é sempre justa e misericordiosa. O Espírito Emmanuel ensina que o passado é imutável, mas o futuro está em nossas mãos. Isso significa que qualquer espírito, por mais que tenha se desviado, pode reparar seus erros e reencontrar a luz. O arrependimento sincero, a reparação e a reforma íntima são os caminhos que levam ao reequilíbrio. A reencarnação é uma ferramenta divina de educação e aperfeiçoamento do ser. Aqueles que usaram mal o seu conhecimento têm a chance de resgatar suas dívidas através de vidas de dedicação, humildade e aprendizado. A inteligência não é um fim em si mesma, mas um meio para a evolução moral. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.